Sabe aquela sensação de que a vida, de repente, aperta o botão de reset e força um recomeço do zero? Hoje a gente vai mergulhar na jornada de A.L. Nicolini, contada no livro O Poeta que Habita em Mim. É uma história intensa sobre perdas, sobre se reinventar e sobre a tarefa que não é nada fácil de se encontrar no meio do caos. E logo de cara no prefácio, a gente já entende o tom da coisa com essa frase aqui. Fica claro que não estamos lendo um simples relato, mas sim vivenciando uma experiência real, contada em fragmentos de sentimento e de verdade. No coração disso tudo está a pergunta mais fundamental e talvez a mais assustadora de todas, né? Quem sou eu? Essa busca por uma resposta que dá o pontapé inicial para uma profunda viagem para dentro de si. Então, essa jornada toda começa com o que ele chama de a questão do eu. A gente vai navegar por esse labirinto da identidade, que é o ponto de partida do autor, um lugar de muita, mas muita incerteza. Para o autor, a identidade não é algo concreto, fixo. É mais um paradoxo, um quebra-cabeça sem bordas e um reflexo que muda constantemente. Essa é a sensação que ele passa, de um eu meio fragmentado, indefinido, quase perdido no início de tudo. E aí, a busca fica ainda mais profunda com essa pergunta que ele joga no texto. O que é incrível aqui é essa briga interna entre a máscara que a gente usa para o mundo e o nosso eu de verdade lá dentro, onde um começa e o outro termina. E essa frase, nossa, ela captura perfeitamente essa sensação de estar incompleto. É uma imagem muito poderosa que resume toda a confusão e aquele sentimento de não pertencer que marcam o começo dessa história. Pois é, essa sensação de não se encaixar acaba levando a um ponto de ruptura. É aqui que a gente entra na segunda parte, o desmoronamento e a estrada. É o momento em que o chão literalmente desaparece, forçando uma mudança total. Para entender essa virada de chave, a gente precisa falar de um conceito, o catalisador. É aquele evento crucial, sabe, que quebra o nosso mundo conhecido em 1000 pedaços e empurra a gente para um caminho totalmente novo e cheio de incertezas. E no caso do autor, o catalisador foi algo devastador, a perda dos pais. Ele descreve isso como se a própria estrada da vida estivesse sumindo, se desintegrando. Foi o gatilho que arrancou toda a sensação de estabilidade que ele tinha. E olha só essa citação que forte para a gente entender a profundidade disso. É como se, por toda a vida, a pessoa tivesse sido um personagem em um livro escrito por eles. De repente, o mapa sumiu, a bússola quebrou e a história precisava ser reescrita por uma outra mão. E qual a consequência imediata disso tudo? Um recomeço, totalmente forçado. Mudar para uma cidade estranha, levando na bagagem pouco mais do que insegurança e um coração cheio de memórias. Uma jornada tanto física quanto emocional, rumo ao desconhecido. E essa jornada para o desconhecido nos joga direto no que o livro chama de o crisol da reinvenção. Aqui o papo fica sério, o foco é na dor e no preço que se paga para começar do zero, nas lutas e nos sacrifícios que isso exige. Essa reinvenção toda começa com um passo bem prático, mas, nossa, como é difícil. Uma busca implacável, esmagadora mesmo, por trabalho. É o primeiro grande desafio para tentar fincar o pé nesse novo mundo. E a escala dessa luta é de tirar o fôlego. Pensa só, centenas de currículos, centenas de candidaturas enviadas para o nada, para o vazio. É um teste de fogo para a esperança de qualquer um. A resposta que vinha, quando vinha, era quase sempre a mesma. Um não. Era uma porta atrás da outra se fechando, é uma rejeição que vai pesando, sabe? É desanimador. E o autor descreve essa experiência de um jeito que dá para sentir na pele. O silêncio das respostas se transforma em um eco vazio quase ensurdecedor. É a ansiedade da espera, a sensação de estar gritando num vácuo sem fim. Mas olha, conseguiu emprego. Não foi o fim da luta, não. Na verdade, foi só o começo de um novo capítulo. O preço de um novo começo. O período seguinte foi de sacrifício intenso. Uma troca muito consciente entre o agora e o depois. E as trocas eram bem claras. De um lado, os sacrifícios. Festas perdidas, tempo livre que não existia, noites e mais noites de estudo e até aguentar críticas pela ausência. Do outro lado, a promessa do futuro. Uma carreira estável, independência financeira e, talvez o mais importante, o poder de construir uma vida com uma base sólida. E depois de toda essa luta, de todo esse sacrifício, aí vem a colheita. A gente chega na parte final da jornada. A gratidão da chegada. É aqui que a gente vê o balanço de tudo isso que leva a um novo estado de espírito. Depois dessa estrada longuíssima, cheia de obstáculos, o autor finalmente chega num lugar de paz, de liberdade.
O saldo final, como ele descreve, é extremamente positivo. E o sentimento que fica é de uma gratidão imensa por toda a jornada. E o que são essas recompensas na prática? São coisas bem concretas, que foram conquistadas na raça. O emprego certo que finalmente apareceu, um lar para chamar de seu, a liberdade de ser quem se é, sem medo de julgamento, novas amizades, daquelas que apoiam de verdade, e a conclusão dos estudos. Cada item desses é uma vitória. E no fim das contas, tudo mesmo, se resume a essa frase aqui, que é de uma simplicidade e ao mesmo tempo de uma força enormes. A vida finalmente fez sentido. É a chegada a um lugar de clareza e de propósito. E para fechar, a história meio que devolve a pergunta pra gente, né? A narrativa nos convida a pensar: qual é o saldo final da nossa própria jornada? É um convite para a gente refletir sobre as nossas lutas, os nossos sacrifícios e, quem sabe, as nossas chegadas.